Eles não pertencem a esse território, mas isso não quer dizer que eles não possam sobreviver aqui. E talvez se tornem os predadores principais, superando até os temíveis leões. Mas isso seria realmente possível? E se soltássemos ursos pardos de verdade no coração pulsante da savana africana? Esse pedaço de mundo, já famoso por ser um campo minado natural, não conta, curiosamente, com uma das criaturas mais temidas do planeta, o urso. Mas se de repente um urso pardo colocasse suas patas na savana africana, o ecossistema desse lugar se adaptaria ou tudo que conhecemos ali entraria em colapso? É o que veremos hoje no Ordinário, então já clica no like, se inscreva no canal, é de graça e nos ajuda muito. Vamos ao vídeo. Estamos na savana africana. Aqui é o palco de uma sinfonia de predadores. Hienas, guepardos, mabecos, pequenos chacais, leopardos, crocodilos e, claro, leões. Juntos talvez formem a coalizão carnívora mais letal do planeta. Os mabecos e chacais, por exemplo, não impressionam no peso, mas compensam com táticas de caça e grupos numerosos. Hienas e crocodilos possuem as mandíbulas mais eficazes entre esse grupo de predadores. Mas e o urso pardo nisso tudo? Na África ele não existe atualmente, porém no passado ele era uma realidade. O último, o urso do Atlas, desapareceu por volta de 1870. O urso do Atlas dividiu seu território com o leão do Atlas e provavelmente lutas entre eles aconteceram no passado. Mas viver nas montanhas não é o mesmo que viver na savana, onde os predadores são em maior quantidade e onde até os herbívoros podem te derrotar. Por isso, vamos ir a fundo sobre o urso pardo e depois analisar se ele moldaria a savana africana ou se seria a savana que engoliria o urso. Depois de 5 anos gerando renda no YouTube com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo, direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais, eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. O urso pardo, primo potente da linhagem do urso do Atlas, hoje reina só na América do Norte e algumas subespécies são encontradas na Europa e na Ásia. Os machos da maior subespécie de pardos podem chegar a 2,80 metros de comprimento e pesar 600 quilos, ou seja, uma fera real. E por favor, não confunda massa com lentidão. Eles sprintam a 56 km por hora. Alguns sobem em árvores e não retrocedem em meio a um ataque. A força é absurda. Troncos arrancados, rochas viradas, 500 quilos erguidos como se fossem mochilas escolares. A força de mordida é em média 1160 PSI, superior a alguns predadores africanos e, ironicamente, esse monstro não é 100% carnívoro. Apesar de caçar alces, peixes, cervos e até mesmo nós humanos, se estivermos no local errado e na hora errada, ursos comem frutas e sementes a maior parte do tempo. Quando quer carne, o urso pardo ativa um combo de visão e olfato refinados para farejar qualquer coisa. Num golpe, a pata dianteira pode quebrar a coluna de um alce adulto. Mordidas repetidas finalizam o serviço. Brigas entre machos parecem uma luta do UFC. Eles erguem-se, travam braços, trocam dentadas. Os filhotes correm riscos com os outros predadores, porém, têm suas mães para defendê-los e na savana não seria diferente. Falando em instinto, o olfato do urso pardo é 5 vezes mais aguçado que o de um cão farejador, o que significa que ele pressente carniça a mais de 30 quilômetros. Então, a briga na savana não seria apenas pelas presas quando o urso sentisse necessidade de comer carne, mas na verdade também pelas carniças e carcaças que hienas costumam consumir. Não pense que o calor da savana seria um impedimento para os ursos. Afinal, esses ursos já viveram na Califórnia e até México.
Adaptabilidade não lhes falta. Rapidamente eles farejam um terreno aceitável. Claro que estariam mais concentrados onde existisse fonte de água, e talvez o hábito de nadar dos pardos fosse deixado de lado, pois se meter nos rios africanos é o mesmo que assinar sua sentença. Os crocodilos teriam força para os arrastar até o fundo do rio. Isso é verdade. Mas em um embate, o urso também possui força para se libertar. Mas os hipopótamos extremamente territoriais, eles sim seriam um verdadeiro oponente intransponível para os ursos. Esses monstros herbívoros poderiam derrotar os pardos e, por isso, para viver na savana, eles teriam que usar o rio apenas para hidratação. Não pescariam peixes ali nem nadariam, ao contrário, ficariam longe da margem. Caçar um alce solitário é mais fácil do que um búfalo de 900 quilos que vive em manadas enormes. Os rinocerontes também não seriam opção de presas. Provavelmente os ursos escolheriam herbívoros menores e até predadores solitários, como jovens leões nômades, leopardos e hienas desgarradas de seu clã. Roedores e aves seriam a maior parte do seu cardápio, e frutas seriam parcialmente substituídas por raízes, que existem em mais abundância nesse terreno. Com a alimentação adaptada, acredito que o tamanho do urso também mudaria. Após gerações na savana, seu corpo poderia evoluir para um exemplar menor e mais veloz, que se alimenta de animais menores, porém é mais ágil para fugir de bandos consolidados de leões, por exemplo. A alimentação muda a forma física dos predadores. Leões que se alimentam, por exemplo, majoritariamente de búfalos, costumam ser maiores e mais pesados do que os leões que se alimentam de zebras e gazelas. No Brasil, onças pintadas no Amazonas, que caçam presas menores, são de 30 a 40 quilos mais magras do que as onças do Pantanal, que se alimentam de grandes antas. Então, o urso também sofreria com as mudanças físicas para uma melhor adaptabilidade. Mas a adaptação vai além de comida e rivais. Há climas, parasitas, ciclos de sono. A savana recebe 11 horas de sol direto. Sombra é artigo de luxo e em algumas épocas do ano a temperatura pode passar os 40 graus Celsius. Para evitar superaquecimento, os pardos precisariam alterar a rotina, caçando no frescor da madrugada e cavando tocas rasas para dissipar calor. Parasitas locais, como carrapatos que transmitem febre de Rift Valley, seriam novos inimigos microscópicos. O sistema imunológico do urso, acostumado a patógenos boreais, teria que se atualizar rápido para sobreviver. Ao que tudo indica, os menores animais podem ser os maiores inimigos. Como vimos inicialmente, o urso pardo teria força para combater os predadores. Após gerações, ele se adaptaria para fugir de grupos de leões e hienas. Mas se não for resistente aos parasitas, sua existência na savana não seria possível. Ainda há outro fator a explorar: a seca. Todo o território muda com as estações. Nos bosques, ursos pardos podem resistir à neve e às chuvas de verão, mas a seca na savana é cruel. O clima se torna desértico e isso é demais para algumas espécies de animais. Durante a seca, poças minguam e as distâncias entre mananciais aumentam drasticamente. Animais convergem em pontos apertados. O pardo, acostumado a rios perenes alimentados por degelo, confronta um mundo onde cada gole pode virar armadilha. Crocodilos aproveitam a concentração de herbívoros e aumentam suas emboscadas. Para beber água com segurança durante a seca, em um espaço pequeno, dividindo com todas as espécies o recurso natural que ainda resta ali, o urso talvez precise monopolizar pequenos charcos na madrugada, usando sua corpulência para afastar competidores menores, mas arriscando um encontro frontal com hipopótamos que patrulham essas mesmas piscinas lamacentas, ou até mesmo com leoas que estão em atividade de caça. É arriscado demais, e nesse caso a sorte conta mais do que a habilidade. Vale perguntar: o que a savana ganharia ou perderia com o novo morador? Bem, os ursos pardos poderiam controlar populações de roedores e ocasionalmente remover carcaças que atraem doenças, mas também competiriam com chacais e leopardos por presas menores.
Se controlassem a população de roedores, poderiam acabar com algumas espécies de cobras que se alimentam deles. E com poucos roedores e poucas cobras, toda uma cadeia de espécies precisaria se readaptar, criando uma nova cadeia alimentar. A introdução de um super onívoro deslocaria cadeias tróficas delicadas, possivelmente reduzindo o sucesso reprodutivo de espécies já ameaçadas. Cientistas precisariam monitorar efeitos cascatas, podendo chegar a interferir até mesmo na vida humana local. Vamos mais fundo para exemplificar isso. Veja, ursos comendo muitos roedores. Menos roedores significa menos alimento para serpentes, o que altera o equilíbrio de predadores médios e resulta em mais competição entre todos os outros predadores. Esses carnívoros terão que expandir territórios em busca de novas presas, aumentando conflitos com vilarejos e tribos locais, por exemplo. Mesmo assim, a tenacidade do urso pardo não deve ser subestimada. Muitos cairiam, mas vários se manteriam, aprendendo onde pisar, quais rios evitar, quais clãs enfrentar, e com o tempo passariam a ser vistos não como invasores, mas como mais um componente feroz e relativamente discreto dessa área selvagem chamada savana africana. Bem, quanto à savana, ela se adapta, pois a natureza se adapta para continuar existindo. Isso não quer dizer que ela se importe em nos colocar como presas para alimentar seus filhos, os predadores de ápice. A savana não engoliria o pardo, mas também não facilitaria o terreno para ele. Afinal, aqui somente os mais fortes prosperam. Me conta o que achou nos comentários e, por favor, deixe seu like e se inscreva. Muito obrigado por assistir. Fui!